Sejam todos bem-vindos a mais um Nada Sabemos. Esse é o nosso terceiro episódio. Inteligência Artificial, um papo sem pauta. Eu e o meu querido Jean aqui estamos juntos. O primeiro episódio a gente fez está lá no LinkedIn, então nós vamos tentar de alguma forma aqui, no descritivo aqui, deixar o link para esse episódio. O segundo episódio a gente falou um pouco sobre o medo que a gente tem da inteligência artificial. E este aqui hoje a gente traz novamente essa temática que nada sabemos e como o mundo está com a gente hoje, as integrações, a humanização. Jean, prazer estar contigo aqui de novo. É um prazer imenso, Sérgio, poder estar filosofando juntos e buscando novas formas de pensar, de ver o mundo, porque estava refletindo sobre sentidos, né? Nessa campo da filosofia, né? Todo nosso sentido tem duas palavras, você já reparou? Eu ouço e eu escuto. Eu vejo e eu observo. Né? E a gente navega sobre um aspecto que é a parte mecânica e a parte consciente. E a minha sensação aqui é que nós estamos navegando num universo novo pelo menos para a gente, por mais que já esteja integrado, né? A internet das coisas já vem há um tempo, tudo mais, mas nós estamos navegando num universo novo sem consciência até agora. Aí nós tivemos um brinde, em novembro, ano retrasado agora, de ter uma ferramenta que entra no mercado e para mim, pelo menos, trouxe a consciência da minha inconsciência. A consciência de o quanto tinha avançado a tecnologia em tão pouco tempo, sem que eu, como um dos mortais, tivesse acesso a ela. E, de repente, ela entra cravada no meio da minha realidade. E hoje eu tenho dificuldade de imaginar que há uma possibilidade de continuar a ser um bom profissional, de ser uma pessoa que se provoca, que tem uma preocupação com o autoconhecimento, que não navegue também pela IA, principalmente porque nós estamos quase num momento de tempo zero, né? Quando a curva, né, de tempo e crescimento de conhecimento é quase instantâneo, duplica quase que instantaneamente o conhecimento. E eu não tenho mais um ferramental biológico suficiente para processar isso. E só contando para você, tá? Não deixa ninguém ouvir. Mas eu tenho a sensação que eu estava quase enlouquecendo com a quantidade de informação e eu achando que aquele negócio do FOMO, né? Falta de informação, eu preciso aprender, eu estou perdendo alguma coisa. Cara, eu estava indo no banheiro levando o WhatsApp, entendeu? É sem noção, pelo amor de Deus, né? Assim, é um momento de intimidade absurdo. O que eu vou fazer? Responder mensagem do meu cliente, né, no momento íntimo? Cara, larga para trás, né? E eu acho que esse é o momento que a gente está tendo de como é que nós nos conectamos com a consciência e como é que a gente integra essa questão da IA dentro de uma realidade que eu estou vendo só uma partezinha pequenininha dela. É verdade. Então, isso é muito legal que você falou, porque a gente tem N possibilidades. Eu não sou matemático e ele, como bom engenheiro que vai explicar melhor que eu. O N aí é uma variável, às vezes, infinita, é isso? Depende, né? Depende da equação, né? Depende da equação. Então, assim, a vida é finita, a tecnologia não. Porque a tecnologia não tem limites, não tem fronteiras. E nós precisamos ter essa omnicanalidade, olha que palavra bonita. Ou seja, o que é omnicanalidade? É estar em todos os lugares, em todos os canais. Porém, para isso, é humanamente impossível, porque nós temos limitações. O nosso cérebro ele não é multifoco, ele é foco. Nós temos que ter foco. Nós podemos fazer várias tarefas ao mesmo tempo, desde que elas não demandem uma atenção específica. Eu não consigo escrever um texto bem elaborado e conversar com alguém do meu lado. Isso é impossível. Ou quem sabe, não consigo dirigir e responder mensagem ao mesmo tempo, né? Vamos começar a usar quem é que aqui não tem esse risco, né, na sua realidade no dia a dia, justamente por essa preocupação de estar presente o tempo inteiro com uma velocidade absolutamente... Sou o primeiro culpado nessa história. Assim, eu me reconheço, é um esforço contínuo, né, de não ter a sensação de que, puxa, estou chegando no horário, eu preciso ter respondido, mas eu estou dirigindo, né, e começar a ter uma certa ansiedade nisso. E sem desmerecer também o aspecto necessário de uma conectividade. E aí a questão, eu acho que você está trazendo, Sérgio, é que como é que é? O que você falou? O quê? Omnicanalidade. Essa omnicanalidade demanda, se eu não usar algum recurso tecnológico para isso, um foco absurdo. E alguns cientistas da neurociência dizem que nós temos, entre aspas, 4 horas de foco por dia. Depois disso, a gente vai começar a dispersar loucamente.
né? Então, se eu vou sobrecarregando meu sistema dia após dia, vai desgastando, né? Então, como é que a gente se mantém conectado? Porque você estava dando esse exemplo há pouco, né? Estava conversando sobre isso. Vem para o Insta, vem para o TikTok, vem pelo Face, vem pelo LinkedIn, vem pelo WhatsApp, vem pelo Telegram, vem pelo Teams, a gente pode citar todas as outras. Como é que a gente lida com essa quantidade de informação, vindo de tudo quanto é lado, e estar presente? E aí, a questão, eu acho que desse nosso momento é estar presente não quer dizer responder tudo automaticamente na mesma hora. Quem sabe estar presente é centralizar essas informações e priorizar. Muito bom. Priorização. A integração de vários canais, por exemplo, eu quando eu estou lendo um livro, e atualmente estou lendo 2 livros juntos, que é a biografia pelo Walter Isaacson, do Elon Musk, e um livro do neurocientista Antônio Damasio, que chama O Erro de Descartes. Ainda bem que eu estou aqui com um cara que me corrigiu na pronúncia, né? E sou grato a isso. Nada como ter um professor de francês do seu lado. Mas é isso. Eu uso qual? Eu uso uma ferramenta chamada OneNote há alguns anos, já deve ter mais de 6 anos, que eu coloco algumas frases deste livro lá dentro. Então, estou lendo um livro, eu coloco lá. Eu sei que lá é o meu repositório de livros, então está ali. Para outras coisas, eu tenho OneDrive e Google Drive. Então, eu sei onde cada coisa está. Então, onde eu vou buscar informação. Por exemplo, eu produzo um podcast chamado CoachCast. Aliás, procurem, vale muito a pena. Entrevistas pessoas incríveis. Isso aí. Isso é um bom investimento de tempo. Isso mesmo, vão lá também e o CoachCast vai ter logo mais a presença do Jean aqui falando da trajetória dele, porque a ideia do CoachCast é falar de carreira e negócios, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora aqui sobre o nada saber, porque quanto mais eu entrevisto pessoas, eu vejo que as pessoas têm umas capacidades muito genéricas e fantásticas de trazer vários olhares para a mesma coisa. Isso é muito legal. E como a gente integra todo esse conteúdo que a gente tem, como a gente integra a nossa vida, como a gente consegue melhorar e deixar mais humano. O segundo pedacinho da nossa conversa aqui é como a gente humaniza tudo isso, porque a máquina não pode nos dominar. A gente é que domina a máquina, nós é que fazemos a máquina. Então, a gente não pode fazer uma máquina que vá impedir a nossa própria existência. E aí o campo da consciência que é importante, né? Não é o que a gente faz, mas é por que faz o que faz. E nesse olhar de consciência, também não é sair experimentando tudo, qualquer coisa, tudo mais, tal. Porque chega um momento que, como falou o Sérgio, assim, no meu Note tem os livros, no meu Drive tem a coisa, e a gente vai organizando. E isso no campo em que a gente ainda está no aspecto, né, se a gente pensar aqui no Kneffing, né, do complicado. Não era complexo. Eu acho que eu estou no complexo beirando o caos. Né? E no beirando o caos, a solução de tomar decisão é agir. Agir é experimentar. Achou uma coisa interessante? Usa essa ferramenta para te trazer mais alívio. A humanização que está falando não é transformar uma IA em gente. A humanização de nós, que somos pessoas. Porque eu acho que a gente está ficando meio bruto, né, na relação, a gente está ficando bruto no pensar. Os pensares com quem a gente está lidando são cada vez mais rasos para algumas pessoas, né? Porque estão tão na sobrevivência no dia a dia que acaba sendo. Então, como é que eu uso a tecnologia para, provocar meu cérebro, trazer novas ideias, sair do meu algoritmo que traz só a mesma informação o tempo inteiro? Será que eu estou certo? Será que eu não estou certo? E se eu ganhei tempo? A gente trouxe alguns exemplos no nosso último encontro de ferramentas que fazem ganhar tempo. Como é que eu ocupo esse novo tempo? Como é que eu me humanizo? Eu vou pintar? Eu vou fazer ábacos, né? A gente tá falando sobre isso aqui. Isso. Vou mexer em ábacos, eu vou conversar com um amigo, né? Ou vou colocar mais tarefas no meu dia. Eu vou ficar debaixo de uma árvore, né? Quem sabe? Né? E quem sabe cai uma maçã na nossa cabeça e a gente descobre alguma coisa diferente. Eu estava lendo um livro esses tempos que é Roube como um Artista. Já viu esse livro? Recentemente. Ele é muito legal porque justamente assim, o ambiente que esse cara cria, esse escritor, né, ele é um designer, se eu não me engano, ele cria 2 ambientes na casa dele, ele criou 2 ambientes na casa dele, que aí tem a ver com integração. Ele integrou o digital com o analógico, porque ele fala o seguinte, é uma verdade, você às vezes na frente do computador, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, aqueles que trabalham com a tecnologia, e mesmo os que não trabalham com computador especificamente estão na frente da máquina, né? Se você está numa loja, tem uma máquina. Se você está
no McDonald's, a atendente ali tem um computador. Se você está no celular vendo o YouTube, você está numa máquina. Está numa máquina. Quer dizer, a gente perde essa noção, essa consciência, como o Jean muito bem colocou. Mas esse cara, ele criou esse mundo porque a criatividade dele, ele fala que vem do mundo analógico, não vem do mundo digital. E eu gostei muito desse conceito, que quando ele está muito cansado de fazendo coisas aqui no Photoshop, seja lá CorelDRAW, sei lá qual ferramenta ele utiliza para fazer as artes, ele vai para a prancheta e volta a desenhar, porque aí a conexão do nosso cérebro é outra com a questão de usar uma caneta do que usar o teclado do computador. Você se conecta muito mais. Por isso que existe muita gente que defende escreva as suas metas com caneta, não escrever no computador. Até porque a caneta é muito mais lenta, né, do que o nosso pensar. Então, muitas vezes tem pessoas que digitam, mas tem pessoas que gravam. Isso. Né? E aí, no gravar, você pode falar um monte de coisa, mas quando você está escrevendo, te mantém num foco. E esse foco, que eu acho que a gente está perdendo pela quantidade de canais pelos quais nós estamos sendo bombardeados, pode sim ser estruturado, direcionado, colocam tendências, e a gente vai ser um processador de tendências, usando inteligência artificial de alguma forma. Né? Que seja na minha pesquisa, quando eu entro para a internet, assim, eu quero entender uma coisa. Outro dia eu estava vendo uma coisa, você acha que eu achei maravilhoso? Eu acho que a IA é um anabolizante do meu cérebro. Né? Ele dá uma provocada muito para além do que eu imaginava. A gente trabalha com propósito. Né? E aí eu estava conversando com minha sócia nesse processo, né? E ela estava assim, cara, a gente defende propósito, não dá para viver sem propósito, empresa sem ter propósito, tudo mais, mas tem gente que não acredita. E a gente fica batendo de frente. E aí ela fez uma pergunta para o ChatGPT, assim, quais são as teorias e abordagens que não consideram propósito como um eixo primordial para o sucesso e a evolução da espécie? Tem muita coisa sobre isso. E aí abriu a nossa mente para coisa que para mim é óbvio. Mas não. Pode ser que a pessoa que esteja na minha frente fale assim, cara, bobagem você está falando. E aí qual a minha linguagem com ela? E nesta busca de... Eu tenho no passado que tenho buscado livros que sejam diferentes, de uma outra cultura, de uma outra língua. Agora não. Numa tarde, a gente fala, nossa, tem isso, tem esses pilares. Rapaz, que animal isso daqui. E a gente turbinou, em uma tarde, a forma de olhar para o propósito. A gente continua acreditando, porque faz parte das minhas crenças e da minha forma. Mas eu entendo que algumas pessoas não veem dessa forma. Então, qual é a linguagem que eu posso criar para conectar as pessoas? E aproveitando o propósito, nós estamos aqui com um propósito de aprendermos um pouquinho, aprender com quem está nos ouvindo, aprender. Eu aprendo com o Jean, ele aprende comigo, eu ensino, eu aprendo constantemente com o que eu tenho aqui, eu trago coisas de fora, porque a gente tem que integrar tudo isso, isso é integração também, e a gente tem que humanizar, porque afinal de contas somos seres humanos, e se a gente não está aprendendo o tempo todo, e eu também acho muito importante, por isso, né, estamos aqui, propósito, e propósito não é assim, eu tenho um propósito massivo, isso é da empresa, eu tenho vários propósitos. Um dia eu tenho um propósito aqui, agora, na hora que eu for gravar com ele um coachcast, é outro propósito, é o propósito de contar a história dele. Então a gente muda as coisas. Então eu acho fantástico isso aí. E até fala um pouquinho mais da humanização e integração com propósito. Sim. Esse olhar, né, de quem está tendo, cada vez mais é de trazer... A gente ouve muito falar assim, vou fazer uma liderança humanizada, vou fazer um olhar, né, mais humano das condições humanas, os médicos precisam ser mais humanizados. E a gente perde essa conexão. Uma das formas de perder é quando você está se sentindo sufocado. Né? Num ambiente que tem um excesso de informações e que eu preciso tomar decisões muito rápidas, eu preciso ter clareza de por que eu faço o que eu faço. Porque quando eu sei o que eu faço, eu uso meus valores para tomar decisão. Assim, Jean, mata fulano. Não. Eu pensei, não preciso pensar. Né? Então, a questão aqui é o que é que norteia o meu espaço interno para que possa evoluir. Agora, para reconhecer propósito, eu preciso ter tempo. Para reconhecer propósito, eu preciso ter investimento, né, do pensar interiorizado. Eu preciso ter, às vezes, algumas pessoas, provocações externas, como uma boa leitura, um bom vídeo, um bom filme, uma boa conversa, como a gente tem. Né? E para isso eu preciso de tempo também. Então, quem sabe aqui, quando a gente está olhando para essa questão do propósito, da humanização, como é que a tecnologia, no nosso caso, nós estamos falando da IA,
nos permite aumentar tempo para nós. Aumentar tempo para que a gente evolua. Outro dia tinha uma mentora para mim que é uma benção, né? Que é a Simone Ramanulu. E ela falou em 3 termos, né? Falou crescer, falou em desenvolver e evoluir. O primeiro tem uma métrica, né? A segunda tem uma questão, né, de estar qualitativamente fazendo isso. E a terceira é uma questão de consciência de por que nós fazemos o que fazemos e no que isso aqui está conectado. Então, quando a gente retomou o nosso tema, né, você olha para IA é só uma ferramenta. Como é uma locomotiva, como é um foguete, como é uma chave de fenda, né? E você pode usar de formas diferentes para propósitos diferentes, para intenções diferentes. E eu acho que esse é nossa provocação aqui e como é que eu olho para a IA de uma forma que aumenta a minha conexão comigo, com alguém do meu lado pensando de forma diferente, eventualmente, e com as minhas tarefas, tirando elas do caminho, sem deixar de fazer, mas tirando o caminho no sentido de tempo, né? Enxugando o tempo, para que a gente possa melhorar essa agenda, que é uma só, entre eu comigo mesmo, eu com minha família, eu com meus amigos, eu com o trabalho e eu com algo maior do que eu mesmo, né? Então, como é que a gente usa a tecnologia para voltar a ter respiro? Nós somos mamíferos. Mamífero que não respira, ou tem um burnout ou morre. E olha que interessante o que você trouxe, né? Porque a gente volta e meia está falando de tecnologia, mas a tecnologia está conectada com filosofia. E conectada por quê? Porque a gente está filosofando, a gente está querendo trazer formas de viver melhor. E, por exemplo, às vezes você não sabe o que é propósito, né? Qual o meu propósito? Eu vou no chat GPT, ele pode me ajudar, ou outras ferramentas, o Google ajuda também. Vem falar comigo também, né? Que a gente faz um jogo. Faz um jogo, qualquer faz coisa. Um coach sobre propósito. Faz um coaching, faz terapia, faz mentoria, tem muita forma. E às vezes, assim, você não entende os valores. O Jean falou uma coisa muito legal, que é a questão dos valores. Então, inclusive, você aqui, quando estiver nos assistindo, coloca aí os seus valores no chat, te desafio a isso, coloca os seus valores para você fazer um pensamento seguinte. O Jean falou assim, alguém me mandou matar alguém. Não, é um valor que eu não tenho. Salvo em extremas situações, né? A gente não entrou nisso, tipo um filho dele está em perigo e a única forma é matar o bandido. Aí eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Aí é outro problema. Assim, no normal, a gente tem os nossos valores que permeiam as nossas atitudes. Todo mundo tem. E nós temos uma hierarquia de valores. Por exemplo, se eu valorizo muito a fidelidade, eu jamais serei infiel no trabalho ou em casa, jamais. Agora, se eu já valorizo o dinheiro em detrimento a qualquer coisa, eu vou fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Então, assim, isso tem a ver com propósito, isso tem a ver com a integração que a gente estava falando, no sentido de como eu integro tudo isso para ter uma vida melhor. E o que é ter uma vida melhor? Para cada um é uma coisa, para cada um é um propósito. Tem gente que ter uma vida melhor tem um Ferrari. Para o outro, não, é ter um casamento feliz, é ter uma vida harmônica, é ter um trabalho onde tenha prazer de levantar e não tem aquela síndrome do fantástico que chega domingo à noite, o cara já está desesperado, perdendo mais cabelo. Eu já não tenho mais cabelo para perder, né? Se qualquer um de nós, no domingo à noite, começar a ter síndrome na música do fantástico, tá na hora de repensar. Tá na hora de repensar como é que você se reposiciona, como é que eu me reposiciono, está acontecendo comigo, porque deve ser muito bom, né? A gente poder olhar para a nossa vida como um todo, né? Tem momentos que eu tenho mais intensidade de uma coisa, mais intensidade do outro, mas assim, a gente estava falando agora há pouco, né? Nós estamos trabalhando aqui ou não? Né? Estamos tendo prazer, com certeza. Né? Para algumas pessoas que estão na cidade que nós estamos hoje, é feriado. E algumas pessoas, mas você vai trabalhar hoje? Eu falei, não, vou falar com o Sérgio. É isso aí. Vou conversar com o Sérgio. Cara, assim, e pode ser que no final de semana, tradicional, eu também esteja com o Sérgio. E pode ser que numa quarta-feira, você quer saber? Hoje é dia de cinema. Isso aí. Essa vantagem de ser autônomo. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Né? E nós todos somos feitos de escolha. Mas não tem escolha porque eu trabalho tal coisa, meu chefe é tal coisa. Você já foi conversar com seu chefe? Você já perguntou para o ChatGPT qual é a melhor forma de trabalhar com alguém que tem um D alto no DISC, que é muito incisivo nas metas e tudo mais, e você não é? Você se provocou nesse turbinar, nesse
desse provocar o nosso pensar para além dessa espiral. Eu me sinto sempre uma espiral. Eu penso sempre a mesma coisa de novo, sabe? Né? É só quando eu converso contigo, eu falo, que legal. Ou quando eu faço uma pergunta no ChatGPT, eu falo, nossa, eu poderia ter pensado diferente. Ou quando meu filho fala, mas pai, por que você faz desse jeito? Porque meu pai falou que era para fazer assim. E aí já vai com 3 gerações fazendo a mesma coisa, se não tem mais. Né? E ninguém pergunta para o outro assim, por que a gente faz as coisas desse jeito? Tem gente que sabe. Não, porque era feito pelo meu pai e pelo pai dele. E por que a gente não pode fazer diferente? Não sei. Ninguém sabe. E acho que a provocação que a gente tem para vocês, sendo mais pragmático nesse momento, experimenta tecnologia para provocar o seu pensar. Para te tirar desse espaço comum. Porque assim, você estava falando do hobby como artista, né? Nada que eu estou falando, nada que você está falando, nada que você está pensando, você criou. É tudo fruto das nossas respectivas histórias. Eu só tenho esse olhar porque tem uma história atrás de mim. Você só tem a sua fala porque você tem uma história atrás de você. E nós vamos sair diferentes da nossa conversa porque nós compartilhamos nossas histórias. E muitas vezes no dia a dia eu estou no piloto automático. Você já se deu conta que às vezes saindo, dirigindo, ou de metrô, tudo mais, para o trabalho, e de repente faz, nossa, cheguei aqui? Você estava onde? Piloto automático. Funciona. A gente funciona, mas formiga também funciona. Né? Eu gostaria de pensar que a gente é melhor do que uma formiga. E muitas vezes, se você investir 1% do seu dia, se tiver alguém matemático aí, faz a conta de quanto é que é 1% do seu dia. Para simplificar, quem não é de matemática, é de humanas, tá? 1% são 15 minutos, 14,40. Então, se você não tiver 1% do seu dia para cuidar de você, melhorar a sua forma de pensar, se provocar, ver se tem algo que está passando desapercebido, na evolução e não no crescimento, está perdendo tempo. Usa a tecnologia, tenta, experimenta e compartilha com a gente. A gente está tendo experimentos, às vezes a gente fica bravo, porque ouve cada bobagem, né? Assim, a gente vai lá, cutuca aí, e aí vai, não, isso aqui não tem nada a ver, porque não tem a ver com meus valores. Então, reformula. E aí é que tá. A gente volta aqui. Como eu pego a IA, como eu pego a tecnologia, como eu integro isso na minha vida e como eu deixo mais humanizada, independente de onde a gente esteja. Mas a provocação maior, eu acho, vamos buscar formas, vamos fazer perguntas para nós mesmos, né, do que eu posso fazer com tudo isso. O que eu posso melhorar, o que eu posso analisar minha vida, o que não está legal, por exemplo. O que não está legal na sua? Na minha não está legal, eu tenho que pegar o ônibus 2 horas para ir trabalhar. Então tá bom, tem opção para mudar? Conversa com alguém, conversa com o ChatGPT, conversa com o Bard, conversa com o Google, conversa com o amigo, o pastor, o padre, conversa com o terapeuta e veja formas assim de como eu potencializo minha vida. E quem sabe, nessa reflexão, Sérgio, veja o que é que está tirando seu foco. O que é que está te tirando da conexão presente, porque nesse espaço é a IA, que você não escolheu, às vezes pode ser um WhatsApp, não sei o quê, que está tirando você do seu espaço de desenvolvimento e de evolução. E transforma isso de uma maneira em que você fala assim, porque se você mudar o olhar, você vai poder sintetizar uma quantidade de informações numa tela só, por exemplo. Quantos aplicativos não tem que centralizam numa única tela, Insta, WhatsApp, tudo isso que assim, não fica abrindo tudo o tempo inteiro, né? E setoriza, repensa, reveja, né? Experimenta isso. Esse é o nosso espaço que a gente criou aqui de uma IA sem pauta, longe de trazer resposta, compartilhar nossas experiências, nossas inquietações e provocar também para que cada um de nós possamos reolhar, rever, revivenciar o nosso dia a dia de uma maneira cada vez mais consciente, usando recursos que estão disponíveis e que eu preciso experimentar. Se não é experimentação, é só especulação. Né? Assim, pega para uma criança ou um adolescente e fala, cara, como é que é namorar? Não, é tudo de bom. Cara, você já namorou uma vez? Não, então como é que você sabe? Tem cheiro, tem gosto, tem textura, né? Assim, não é a mesma coisa que ficar vendo filminho. Né? Então, assim, você já experimentou IA? Você já foi até lá? Então, se foi, compartilha com a gente. E se não foi, se provoca. Manda mensagem para a gente. Eu tenho tal problema. Vamos ver se a gente tem alguma coisa que possa colaborar com esse seu movimento. A nossa ideia é essa, é provocar. A gente entender que cada vez mais... provocar para a gente é bom. Né? É bom. Não é uma coisa gratuita. Não é. É sair da zona de conforto. Tipo,
é uma discussão saudável, não é uma discussão de briga de condomínio. Não, não é isso. É uma provocação boa no sentido de nos fazer pensar. Porque, de fato, a gente não tem condição de saber tudo, cada vez sabe menos. Né? Por quê? Não que a gente seja uma pessoa sem cognição, mas porque o volume de informação é muito grande. Posso Então, contar uma coisa que aconteceu essa semana? Eu tenho um amigo que trabalha com a gente, né? E ele é consultor hoje, mas ele já foi cantor de coral. Depois de um ano de canto, ele chegou para o maestro e falou assim: estou saindo do coral. E ela falou: cara, por quê? Eu estou cantando cada vez pior. E aí ela falou assim: você não está cantando, eu estou te acompanhando, você está melhorando, mas seu ouvido melhora mais rápido do que a sua garganta. Muito bom. Então você está se percebendo pior, você tem mais consciência, mas você está numa curva ascendente. Não desiste agora, porque é um momento em que você consegue ter consciência e ferramental sincronicamente para continuar evoluindo, sem a sensação ruim de que, cara, nossa, só pior. Não, está melhorando, mas a sua consciência também está melhorando, mais rápido eventualmente. É verdade. Olha só, que bacana. E eu quero fazer o convite aqui, nós dois queremos fazer o convite para você. Deixa seu comentário aqui, faça a sua provocação para a gente, nos provoque, se provoque, e quem sabe uma hora dessa não está aqui com a gente também. Esse espaço aqui é aberto, esse espaço é para que a gente possa melhorar e para que a gente use toda a tecnologia, use a IA a nosso favor. Vamos junto? Prazer imenso estar com vocês. Espero que a gente tenha muitas oportunidades de interações e que a gente efetivamente consiga construir um espaço de maior consciência, e isso quer dizer de evolução e desenvolvimento. E se a gente tiver aqui algumas pessoas comentando que querem a continuidade, a gente dá continuidade nesse papo aqui. Apesar que eu quero, você quer? Eu quero. Ainda então tá aqui nós vamos continuar. Agora, mesmo que se você estiver queira. falando de bobagem no seu ponto de vista, avisa também. Avisa, né? Porque nós não sabemos nada. Mas estamos aqui para fazer uma conversa sem pauta. É isso aí. Até a próxima. Até mais.